Capítulo 14 do livro O Propósito da Família, escrito por Luciano Subirá. Os deveres da esposa. A mulher também tem deveres a cumprir no casamento. Suas responsabilidades matrimoniais incluem ser ajudadora, ser submissa, ser administradora do lar e ser amante. Deve ser ajudadora de seu marido. Destacaremos como primeiro dever da esposa a responsabilidade de ser uma ajudadora de seu marido, uma vez que esta é a primeira menção que o próprio Criador faz acerca de seu papel no matrimônio. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso não apenas reforça o fato de que a liderança do lar pertence ao homem na condição de cabeça, como também ressalta a importância da mulher no contexto matrimonial. Quando ensino, ou mesmo apenas comento, o fato do homem ser o cabeça do lar, lamentavelmente percebo que, aos olhos de alguns, tanto homens como mulheres, isso soa como um certo tom depreciativo, quase como se a mulher fosse mera espécie de serviçal. E o fato é que esta visão distorcida tem roubado não apenas aqueles que a possuem, como também ao seu próprio matrimônio. Creio que, ao definir a mulher como ajudadora, Deus não a estava rebaixando. Pelo contrário, Ele estava justamente exaltando-a. Gosto de um termo que meu pai, ao pregar sobre família, usava em relação a este assunto. Ele dizia que a mulher ocupa a função de vice-presidente do lar, ou ainda usando a analogia de um avião, onde agora escrevo este capítulo. Ela poderia ser qualificada como copiloto e não apenas como uma comissária de bordo. Também não estou desmerecendo esta função, só destacando a distinção hierárquica que encontramos entre essas duas funções. Ao reconhecer que o homem precisava de uma ajudadora, Deus definiu não apenas a incapacidade do homem de fazer tudo sozinho, como também revelou que não havia ninguém mais qualificado para exercer este papel de ajudadora do que a mulher. Em outras palavras, Deus estava declarando que a mulher tem algo a oferecer para o andamento do lar que o homem não tem. Estar sobre cabeça, uma autoridade, não desmerece ninguém. O marido tem como seu cabeça a Cristo e o próprio Cristo tem como cabeça a Deus Pai. E embora haja clara distinção na cadeia de comando e distribuição de tarefas entre a Trindade, nem Jesus e nem o Espírito Santo são apresentados como menos Deus do que o Pai. Pelo contrário, a Bíblia os apresenta como um só Deus, assim como também diz que o marido e sua esposa são um, ajudando na tomada de decisão. Embora muitos maridos de cabeça dura não entendam isso, Deus criou a mulher para ajudá-lo em tudo, até no governo do lar. Obviamente, não usurpando sua autoridade, mas contribuindo com a sugestão de bons conselhos. Precisamos desenvolver no lar a visão de equipe, além da própria Trindade. Modelo para nós nesta questão. Vemos no Novo Testamento que a igreja eram governados pelos presbíteros, que compunham as equipes ministeriais. Note o aspecto plural quando as Escrituras mencionam os presbíteros e você vai descobrir que ninguém estava no governo de uma igreja sozinho. Os lugares onde isso parece ter acontecido sempre demonstrava ter distorções. Contudo, vemos nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse que
tratar com aquelas 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus se dirigia ao anjo, ao mensageiro da igreja. Este fato nos faz perceber que dentro de uma equipe ministerial há sempre o que chamamos de uma voz maior. Alguém encarregado de uma responsabilidade maior e que também será cobrado por Deus em um nível diferenciado. Em nossas igrejas, denominamos esta pessoa como presbítero sênior. Ele não governa sozinho, porque sabe que isso é contrário à sabedoria divina, que nos ensina que a sábia direção está na multidão de conselheiros. Contudo, nenhum dos conselheiros pode usurpar sua autoridade, e a responsabilidade de tomar a decisão correta será cobrada do líder, não de seus ajudadores. Entendo que no casamento temos algo parecido. A visão bíblica do homem como cabeça do lar não é algo do tipo: o homem sabe tudo e a mulher fica de boca fechada. Pelo contrário, a palavra de Deus nos mostra claramente que o homem não está sempre certo e precisa de conselhos. Obviamente, não de uma mulher que tome as rédeas do lar. Se Nabal tivesse ouvido sua mulher, Abigail, não teria experimentado o fim trágico que teve por ser tão cabeça dura. Penso que esta é a razão pela qual temos tantos exemplos bíblicos nesse sentido que nos foram registrados. Veja a questão de Pilatos, por exemplo. Tirando o fato de que a farsa de seu julgamento nos proporcionou o sacrifício de Cristo, o que nenhum de nós jamais achará ruim. Vemos como Deus foi justo com ele. Sua mulher mandou-lhe um recado importantíssimo na hora do julgamento. É escrito no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Aquele governador romano estava para cometer o que talvez possa ser chamada de maior injustiça, não só da história dos tribunais de Roma, mas de toda a humanidade, e em todos os tempos. E ainda assim, Deus procura usar a esposa deste homem para adverti-lo. O fato dela dizer que sofreu nos sonhos, chamar Jesus Cristo de justo, pedir ao esposo que não se envolvesse, tudo me fez entender que ela recebeu uma advertência divina. Paulo diz ao Coríntios que se aos poderosos deste mundo, o que é clara referência às autoridades judiciais romanas, tivesse conhecido ao Senhor da glória, jamais o teria crucificado. Isto mostra que, mesmo a Escritura provendo como estes homens errariam, não foi Deus quem os induziu a isto. Ao contrário, ele até mesmo advertiu Pilatos quanto ao que ele estava por decidir. Mas o ponto principal que destacar neste ocorrido é o seguinte: se a mulher aconselhar e advertir seu esposo quanto a uma decisão a ser tomada, ela está errando? Ela está desrespeitando sua autoridade? É claro que não. Se fosse errado, Deus não teria falado com ela. E há outros exemplos na palavra de Deus sobre a mulher participar, com sua opinião e conselho, da decisão a ser tomada pelo marido. É o caso de Abraão e Sara, por exemplo. Na hora de tomar a decisão de mandar Agar e Ismael para longe de Isaac, o patriarca fica com o coração pesado e sua esposa o encoraja a tomar a decisão. Então Deus fala com ele acerca do assunto. No livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Ao dizer, atende a Sara em tudo que ela te disser, o Altíssimo, em outras palavras, estava dizendo a Abraão: sua mulher está certa, está coberta de razão.
e você deve ouvir seu sábio conselho. Se fosse inaceitável que a mulher ajudasse ao marido com sábios conselhos quanto a tomar a decisão correta em seu governo do lar, você acredita que o Criador da família falaria assim com Abraão? Isso não significa que a esposa tenha sempre a razão. Da mesma forma como o marido também não tem, pois nenhum ser humano em sua limitação é falibilidade. Tem esta capacidade. O que estou dizendo é que há uma clara sinalização bíblica de que, no mínimo, a mulher possa opinar para ajudar seu marido nas escolhas. Falarei mais adiante acerca da importância do acordo entre o casal, mas aqui quero apenas destacar a participação da mulher como ajudante, conselheira do marido. O papel de ajudadora da mulher é mais do que participar na distribuição de tarefas. Envolve também, além da função de conselheira, o aspecto de encorajadora. O marido não pode edificar seu lar sozinho. Isso é algo muito claro na palavra de Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Algo que a mulher, na condição de ajudadora, deve entender é que ela tem uma grande capacidade de edificar ou derrubar sua casa. Não o prédio onde moram, mas o lar. Infelizmente, algumas esposas não têm sabedoria alguma, nem reconhecem que deveriam estar buscando por sabedoria através de conselhos de pessoas mais experientes. E mediante oração. Muitos maridos não recebem nenhum encorajamento e motivação para nada na vida por parte de suas esposas. Elas são mulheres insensatas que estão aos poucos levando o seu lar abaixo. Por outro lado, a mulher sábia sempre ajudará na edificação de seu lar, fazendo jus ao celebre ditado: por trás eu prefiro a expressão ao lado. De um grande homem sempre há uma grande mulher. O que me faz lembrar a declaração de Henri: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, não de sua cabeça para governar sobre ele, nem de seu pé para ser pisado por ele, mas de seu lado para ser igual a ele, debaixo de seu braço para ser protegida e perto de seu coração para ser amada. Deve ser submissa a seu marido. Um dos deveres claramente abordados na palavra de Deus é o de que a esposa deve submeter-se ao seu marido. E isso envolve mais do que respeito, reflete o entendimento de governo do lar e da cadeia de comando estabelecida pelo Senhor. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 24, a palavra de Deus diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A expressão cabeça aponta para a questão da liderança. E nós que tememos a Deus e sabemos que devemos andar na sua palavra, não podemos nos moldar aos valores mundanos de nossos dias, de que não há distinção entre o homem e a mulher no casamento. Há uma forma correta de andar no Senhor. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. É lógico que, no ponto de vista do valor de cada um de nós, tem aos olhos de Deus, não há distinção alguma entre o homem e a mulher. Entretanto, as autoridades foram instituídas por Deus e devemos respeitá-las. E isso não significa que, diante de Deus, as autoridades sejam pessoas de maior valor. Significa apenas que, em matéria de governo, elas estão numa posição diferenciada das demais, que são
tão valiosas aos olhos de Deus como as que estão investidas de autoridade. E em matéria de governo do lar, o homem é e será sempre o cabeça, não a mulher. Esta ordem na cadeia de comando nunca pode ser quebrada. O apóstolo Paulo ensinava e determinava que a mulher não exerce autoridade sobre o marido. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Apesar da versão revista e atualizada de Almeida apresentar a frase "não permito que a mulher exerça autoridade de homem", dando a entender que só o homem pode fazer isso, as versões em português NVI, Nova Versão Internacional, as versões de Almeida revisada, IBB e corrigida SBB, a versão espanhola de Reina Valera e a versão italiana de Giovanni Diodati, as versões inglesas King James, American Standard, Webster e várias outras enfatizam a mulher não poder exercer autoridade sobre o marido, o que permite que a mulher ensine e exerça autoridade sobre os que não são seus maridos. Se a mulher nunca pudesse ensinar ou exercer autoridade sobre nenhum homem, seria contraditório o que a Bíblia revela acerca de Débora, profetisa e que foi juíza em Israel. Entendemos que a afirmação de Paulo a Timóteo significa, portanto, que em hipótese alguma, nem mesmo no exército do ministério, a mulher pode usurpar a autoridade do marido, que é a cabeça do lar. Esta é a razão pela qual, ainda que eu creia no ministério das mulheres e as reconheça no pastorado, nunca em nosso ministério estabelecemos uma mulher como autoridade pastoral sem que o marido também o seja estabelecido. Não é bíblico, nem mesmo na igreja, estabelecer uma mulher em posição de autoridade sobre seu esposo, mesmo se o marido não é cristão. O apóstolo Pedro ainda reconhece como cabeça do lar, a quem a mulher deve ser submissa, assim como os homens devem se submeter aos governantes, mesmo que eles não sejam cristãos. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Penso que a palavra submissão deve ser melhor entendida. A palavra submissão, que foi traduzida do original grego, significa organizar, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém, obedecer, estar sujeito. E de acordo com o léxico de Strong, ainda há uma importante observação acerca do uso desta palavra na época. Um termo militar grego que significa organizar divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e elevar carga. Quando olhamos para o conceito da palavra submissão, pode parecer exagerada e até assustador, mais para as mulheres do que para os homens. Mas devemos lembrar que as mulheres devem se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. Em contrapartida, o marido deve governar e exercer uma autoridade como Cristo. E quando olhamos para a liderança de Jesus, não vemos uma atitude de domínio, mas de uma liderança servidora. Assim como Pedro advertiu os presbíteros a não serem dominadores do povo,
que governam, entende que também o marido não deve ser um controlador. A autoridade é liderança funcional, não domínio. Já detalhamos isso no capítulo anterior. No entanto, mesmo que o marido não levante um cetro de domínio em sua casa, sua autoridade deve ser respeitada. Paulo advertiu que quem resiste à autoridade traz sobre si condenação, assim como os filhos devem honrar os pais, e isso traz bênção sobre suas vidas. Também a esposa deve respeitar ao seu marido, e isso também trará bênção sobre sua vida. Deve ser administradora do lar. Nesta parceria do casamento, temos o homem como cabeça e a mulher como sua ajudadora. Isso significa não apenas o auxílio da esposa por meio de conselhos, como também envolve distribuição de tarefas a cada um dos cônjuges. O fato do homem ser o responsável pelas decisões não significa que ele tenha que centralizar as tarefas. Algumas delas são claramente assignadas às mulheres. Por exemplo, de quem é a responsabilidade de administrar o lar? A Bíblia refere-se às mulheres como donas de casa. Encontramos este tipo de afirmação tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A viúva que hospedou Elias foi chamada assim. E na Epístola de Paulo a Tito, as mulheres de forma generalizada também são assim denominadas. E isso não quer dizer que a casa seja só delas, mas que os deveres e as responsabilidades do cuidado e condução do lar com suas tarefas pertencem à esposa. Encontramos textos bíblicos que falam do homem cuidando dos trabalhos de fora, que na época envolvia a lavoura, a caça e os negócios a serem feitos. É por isso que a mulher adúltera menciona no livro de Provérbios refere-se ao marido que foi viajar, porque isto era dever do homem e não da mulher. E quem cuidava da casa e dos filhos da ausência do marido, que tem como um dos seus deveres ser o provedor do lar, era a mulher. O trabalho da mulher sempre foi uma parceria com o homem. Ele caça e pesca, ela cozinha. Ele apacenta o rebanho e ela cuida da tosquia e de recolher o leite. Ele recolhe o fruto da terra e ela prepara. Ele traz tecido ou couro e ela confecciona as roupas. Os detalhes da economia, do funcionamento da indústria e do ganho do pão diário mudaram muito, mas a ideia divina de parceria permanece a mesma. O livro de Provérbios apresenta a mulher que conduz com maestria a administração de seu lar. No livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 ao 27, a palavra de Deus diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Não tocante a sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura.
Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupação. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Penso que a frase atende ao bom andamento da sua casa deixa muito claro este papel da administração do lar. Fico cansado só de ler esta lista de trabalho. É por isso que o texto diz acerca da mulher virtuosa e não come o pão da preguiça. O trabalho do lar não é leve e nem tampouco significativo. Não é tarefa para ninguém despreparado. Se a mulher ajudar o marido na administração financeira, certamente fará com os ganhos familiares se multipliquem. A mulher ser boa dona de casa é algo que se aprende, e também era parte da mensagem pregada pela Igreja do Senhor Jesus desde o seu início. No livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 15, a palavra de Deus diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Alguns grupos cristãos são contrários à ideia das mulheres trabalharem fora. Não estou advogando isso em hipótese alguma. A parceria de trabalho do casal, que apresentamos há pouco, mostra as mulheres desempenhando tarefas de alta responsabilidade e com a mudança de configuração atual do modelo de trabalho e sustento. É justo que o envolvimento da mulher no mercado de trabalho também mude. Por exemplo, é evidente que elas já não tecem com as mãos toda a roupa da casa. Penso que a questão a ser abordada não é a esposa trabalhar ou não fora, e sim o fato de trabalhar fora irá interferir em seus deveres como esposa e mãe. Ao falar sobre os deveres dos maridos como provedores do lar, comentei que há muitas situações em que a mulher também trabalha fora e coopera com o sustento da casa. Não creio que isso seja errado, desde que o cuidado do marido e dos filhos não seja comprometido, o que infelizmente não tem acontecido com muitos casais que trabalham fora. Quando Kelly e eu nos casamos, ela cursava a faculdade pelas manhãs, trabalhava às tardes e me ajudava no ministério às noites. E é lógico que eu, por outro lado, a auxiliava nas tarefas do lar, limpando a casa, fazendo compras, cozinhando, muito pouco, lavando a louça e as roupas. A exceção ficava por conta de passar a roupa que, antes de casar, prometia a ela só fazer em situações de extremas emergências. Acredito que se é correto a mulher ajudar o marido a trazer o sustento para o lar, também é correto que o marido a auxilie com os filhos e as tarefas da casa. Embora vale ressaltar que nossos acordos nessa distribuição de tarefas sempre se ajustou em períodos em que pudemos contratar alguém para trabalhar em nossa casa, ajudando-nos principalmente com a questão da limpeza. Porém, quando nossos filhos nasceram, ajustamos algumas coisas para que a Kelly não negligenciasse seu papel de mãe, o que ela sempre fez fantasticamente bem. Ela concluiu seus estudos e passou a trabalhar somente às tardes e sair bem menos do que antes às noites. Como minha esposa é pedagoga e trabalhava sempre no horário em que matriculamos as crianças da escola, seu tempo fora de casa nunca interferiu no cuidado das crianças.
Aliás, as crianças só estudavam na escola em que ela trabalhava. Portanto, sempre estavam indo e voltando juntos. Mesmo hoje, no ministério em tempo integral, salvo raras exceções, a Kelly dedica as manhãs para os filhos e a casa. Deve ser amante de seu marido. Na lei de Moisés, houve permissão tanto para o divórcio como para a poligamia, embora esta permissão envolvia o curioso fato de um homem ter mais de uma esposa, mas nunca uma esposa ter mais de um marido. Porém, já vimos que Jesus declarou que Moisés permitiu essas coisas pela dureza do coração do homem, e enfatizou que não foi assim no começo, nem seria mais assim a partir de então. O fato é que, quando Deus criou Adão, o presenteou com uma única esposa. O plano divino é que cada marido tenha sua esposa e que cada esposa tenha o seu marido, pois o que foge disso é prostituição. Porém, vale destacar que, justamente depois de estabelecer este fundamento de monogamia e derrubar a prática da poligamia, mostrando ser ela nada menos que prostituição, o apóstolo Paulo ensina uma das coisas mais importantes para proteger o matrimônio, agora do adultério, outra forma de impureza. Uma vida sexual saudável, com fidelidade e também com intensidade, com qualidade e também com quantidade. Falarei mais adiante, em 2 capítulos, sobre este dever conjugal do sexo, mas quero deixar aqui uma palavra de advertência às esposas. É claro que sempre que generalizamos, acabamos sendo injustos com alguns. Mas se o conselho serve para a maioria, deve ser dito. Se não servir para você, pessoalmente, pode ao menos ajudá-lo a entender e ajudar os outros. O recado é o seguinte: muitas mulheres cristãs estão empurrando seus maridos cristãos para o adultério. Paulo declarou algo importante sobre a intensidade e frequência do ato conjugal, que muitos casais não têm dado atenção. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: não vos proveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Deus mandou suprir essa necessidade de seu cônjuge. Não mandou